Hoje a gente vai ver um resuminho do que acontece na história de Korah e entender como Arão foi um herói e um fator decisivo para evitar uma catástrofe entre o povo. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana começamos a ler a porção de Korah, hoje focando nos parágrafos 27 e 28 do Zohar, quarto ano de leitura. Antes de mais nada, desculpa, esse vídeo está indo atrasado, né? Ele era de segunda, mas está saindo hoje, terça-feira, com a correria de coisas que estão acontecendo, eu não consegui gravar, desculpe. Bom, vamos lá. O que acontece no evento de Korah? Basicamente, vocês sabem, Korah se junta com 250 homens, se rebelam contra Moisés, e no fim da história eles são engolidos pela terra. Mas o que acontece um pouquinho depois? Isso pouca gente lembra. A Bíblia conta que o povo ficou bravo com Moisés e Arão, porque Korah morreu com essas 250 pessoas. O povo chega em Moisés e fala assim, o que vocês fizeram? Vocês estão matando os nossos irmãos, você está matando o nosso povo, né? Ou seja, o povo não entendeu o lado negativo do que Korah tinha feito. Ou se entendeu, não achou que merecia pelo menos um castigo tão grave. E aí Moisés fica meio sem reação, ele não sabe muito o que fazer. Ele olha para o tabernáculo, tá, esperando respostas, que é o local onde Deus baixava, né, e falava com Moisés. E aí Deus realmente aparece e fala o seguinte, olha, faz o seguinte, esse povo não entendeu nada, se afasta deles porque eu vou queimar todo mundo. E aí Moisés fica horrorizado, né, sabendo que a matança ia continuar, que não só os 250 homens do Korah iam morrer, mas também o povo. E aí, na verdade, quando Deus fala isso, se afasta que eu vou queimar todo mundo, Moisés entende que já tinha começado uma matança. Então ele logo chama Arão, que era o sacerdote, o irmão dele, e diz o seguinte, pega logo o incenso, vai entre o meio do povo com o incenso queimando, tá? E você vai evitar uma catástrofe maior. Arão segue as ordens e realmente é o que acontece. O que Deus ia trazer de castigo para esse povo que estava se rebelando de novo, né? Ou criticando Moisés, não acontece por causa de Arão. Bom, e aí o que a gente aprende segundo a Kabbalah? Primeiro, a função do sacerdote, o papel do sacerdote. A gente já falou aqui no Zohar Diário que o sacerdote é uma figura ligada a Hesed, né? Mas mais do que isso, o Zohar ensina para nós também que o sacerdote é a pessoa que consegue andar no meio do caminho entre a árvore da vida e da morte. Imagina como se fosse uma corda bamba mesmo. E o sacerdote ele tem o poder de ir para os dois domínios, ou mexer com os dois domínios. Então, em termos práticos, o que significa isso? A pessoa que tem a função de sacerdote, na Bíblia é o Arão, mas hoje em dia seria um rabino, um líder espiritual, ele tem o poder sobre a vida e a morte. Ele consegue fazer o povo, a quem ele representa, conectar com esses dois lados. No caso, então, Arão vê que o povo está conectando com o lado da morte pelo que fez, com a árvore da morte, e faz algo para conectar com a árvore da vida. O segundo ponto que a gente aprende é qual é esse algo que Arão usa e que a Kabbalah ensina que é algo extremamente poderoso? O incenso, né? A gente já falou disso também no Zohar Diário. O incenso é chamado em hebraico Ketoret. Hoje em dia a gente infelizmente não tem como fazer o incenso propriamente dito, porque a gente não sabe quais são exatamente as especiarias que tem narradas na Bíblia, mas algumas delas a gente conhece, inclusive no meu site eu tenho lá incensos com as especiarias que a gente conhece, mas independente do incenso físico, a Kabbalah ensina que você pode ler o trecho da Torá que relata o incenso, e isso já equivale a ofertar esse incenso. Então é uma prática cabalística bem interessante ler esse trecho, né? E inclusive ele foi incorporado nas orações judaicas, né, no Sidur, porque você, ao ler, é como se realmente estivesse oferecendo esse incenso e se conectando, portanto, à árvore da vida. Um bom dia a todos e tudo de bom.